Olá pessoas, tudo bem? Meu nome é Luciano Duvi, vamos para mais uma questão de matemática do Enem que diz o seguinte: um professor dividiu a lousa da sala em 4 partes iguais. Em seguida, preencheu 75% dela com conceitos e explicações, conforme a figura seguinte, com a forma que é mostrada aqui na questão. Algum tempo depois, o professor apagou a lousa por completo e, adotando um procedimento semelhante ao anterior, voltou a preenchê-la, mas dessa vez utilizando 40% do espaço dela. Uma representação possível para a segunda situação é... Então a gente tem aqui as 5 alternativas que dão situações possíveis para ver para qual delas a gente vai ter 40% do espaço lá da lousa com anotações dele, com conceitos e explicações. Quando a gente vê aqui essa figura que foi dada como exemplo, o que acontece? No momento que eu peguei e dividi essa lousa aqui em 4 partes iguais, o que vai acontecer? Cada parte delas, ou seja, se toda a lousa vai ser 100%, eu dividi em 4 partes iguais, cada parte da lousa vai ser 25%, então se a gente tem 3 partes, 3 partes que são preenchidas, então obviamente eu vou ter 75% da lousa, 75% da lousa preenchida, ou seja, 3 vezes 25%. O que acontece? Então, nesse exemplo, a gente já consegue ver, então, ver como é que é feita a divisão, então, desse quadro. Ou seja, se eu tenho 100%, divido em 4 partes, cada parte é 25%. Se são 3 partes, eu tenho 75%. Vamos olhar agora aqui na A. Na A, a gente também tem essa divisão em 4 partes do quadro, então, como só um deles está preenchido, a gente tem 25%, ou seja, a A não pode ser porque ele está querendo que seja utilizado 40% do espaço, então a A está fora. De novo, na B, a gente tem esse quadro dividido em 4 partes iguais, então se a gente tem 2 quadros que estão preenchidos, o que a gente tem? Seria 2 vezes 25, seria 50% do quadro estaria preenchido, então a B também não é, A B também não pode ser. Bom, no caso da C, da D e da E, a gente já tem o quadro dividido em 5 partes iguais. Então eu tenho o quê? Eu teria esse 100% dividido por essas 5 partes, então cada parte do quadro seria 20%. O que acontece? Se eu tenho 2 partes do quadro preenchidas, eu tenho o quê? Eu teria 2 vezes, 2 vezes esses 20%. Isso aqui daria o quê? Daria os meus 40%, que é exatamente aquilo que o problema está pedindo. Então, a gente já sabe que a alternativa certa é a C. Bom, por que a D não vai ser? Porque se a gente tem 3 partes preenchidas e cada uma é 20%, aqui seria 60%, e na E, se a gente tem 4 partes preenchidas, seria 80%. Então, obviamente, a gente já tinha chegado à conclusão de que quando a gente divide em 5 partes iguais, a gente tem 5 partes de 20%, então, se eu preencher 2, eu vou ter os 40% ocupado, então a resposta correta é a alternativa C.